Deve ter uma baguncinha ali. Depois a mamãe vai ver e vai dizer, nossa, que você arrumou código. É bem provável que vocês devam estar escutando um zumbido no fundo, mas assim, tá um calor num grau que não dá pra ficar sem, então vai ficar. É isso aí, do it. Olha, gente, aqui é a Luana e eu voltei pra mostrar pra vocês as leituras do mês de janeiro e os meus presentes de aniversário, que foi assim maravilhoso. Eu resolvi fazer 2 vídeos em um porque eu não costumo ler muito por mês. É provável que nos próximos meses talvez não tenha vídeo, por motivos de não dá pra ler muito, então acho que vou deixar acumular, mas vamos ver o que acontece. E também tô fazendo book haul porque normalmente eu não compro muita coisa, eu mais troco, mesmo assim é durante meses. E eu não sei muito o que falar no book haul, né, gente? Porque a maioria dos livros eu só sei assim, tipo, o básico do básico pra mim querer ler. Eu não tenho muito o que falar no book haul, então assim, a gente junta para fazer um vídeo só, e é bem provável que esse vídeo fique grande, sim. Então vamos falar primeiro sobre as minhas leituras. Nesse mês de janeiro eu consegui terminar 3 leituras e foram leituras muito legais, de verdade, eu adorei muito. E eu estou em andamento em 2 leituras que foram as que mais se arrastaram durante o mês, e eu acho que é por isso que eu não terminei de ler elas. E que eu me molhei toda. Será que eu consegui tomar isso? O primeiro livro que eu terminei de ler em janeiro foi um que eu, na verdade, tinha começado em dezembro, mas sabe como é, não li tudo isso. E acabei terminando ele em janeiro e foi Desafio, da C.J. Redwood. Desafio é o primeiro livro de uma série que eu não estou sabendo o nome, mas vou deixar aqui pra vocês saber. É um livro de fantasia que passa num futuro onde o mundo foi dizimado por uma raça que se chama Maldito. E como é que eu vou dizer? São tipo uns seres que parecem meio que um dragão, alguma coisa assim. E eles soltam fogo. E eles acabaram destruindo a terra, assim, de um jeito que, meu Deus. E acabou que só algumas pessoas conseguiram meio que enfrentar esse tal desse maldito. Que são várias criaturas, na verdade, não é uma só. E essas pessoas que enfrentaram o maldito e tudo mais, resolveram criar aldeias. Então a personagem principal desse livro, que se chama Rachel, ela vive nessa aldeia que se chama Balbuden. E nessa aldeia existe esse ditador que é, né, um dos que enfrentou o maldito, e ele é super filho da puta. Por enquanto que eu tava lendo, eu tinha a impressão que eles viviam, sabe, na Idade Média, onde os homens tomavam conta, onde quem governava era uma pessoa só, e tinha todo um regime bem autoritário, onde só a pessoa que estava no poder podia dar as regras das coisas. E como, né, tem essa coisa toda do machismo, a Rachel foge totalmente dos padrões, porque o pai dela, em vez de criar ela pra ser uma moça de família, pra se casar e tudo mais, ele resolveu treinar ela pra lutar. Então a Rachel sabe lutar, ela sabe todas essas coisas de arma, ela sabe como viver fora daquela aldeia ali, que na verdade eles chamam de muralha, que tem uma muralha ali pro maldito não entrar. E o livro começa quando a Rachel tá esperando o pai dela voltar de uma missão fora da muralha, e o pai dela não volta, ela fica tipo, meu Deus, tô desesperada. E esse ditador, vamos chamar assim, resolve que o guardião da Rachel tem que ser o Logan. O guardião é uma pessoa que cuida da mulher até outro guardião poder pegar ela para casar, dá pra entender? Nesse mundo uma mulher não pode viver lá, sabe, de boas e tal, ela tem que ter um guardião masculino. Então o Logan, ele vai ser esse guardião porque o pai dela está dado como morto. O que acontece é que a Rachel, muitos anos atrás, era apaixonada por Logan, então vocês já sabem o que vai acontecer, né, gente? Não tô muito surpresa com relação a isso. Eu gostei do livro, ele é bem legal, eu achei que tem pontos muito interessantes, só que outras coisas são bem clichês. Como o relacionamento dela com o Logan, que, né, gente, você não precisa ser o maior gênio do mundo pra saber o que vai acontecer. Porém, todo mundo que a autora criou aqui, eu gostei do maldito, de ter uma explicação do porquê que essa criatura existe. A autora não necessariamente explica do porquê que o ditador, ele consegue enfrentar o maldito, mas a gente meio que entende ali nas entrelinhas. Eu não sei se no segundo livro ela vai explicar mais sobre isso, mas eu acho que ficou bem óbvio, se a gente prestar atenção. Tá bem óbvio isso, principalmente pelo fato que no final eles têm toda uma aventurazinha ali que explica muita coisa do maldito, do ditador, deste mundo aqui.
Apesar de eu ter gostado da história, eu não gostei muito dos dois personagens, sabe? Eu gostei mais do Logan porque ele era mais pé no chão, mas a Rachel, assim, sabe? Ele era muito mimimi, gente. Em dados momentos a personagem era super forte, super, sabe? Vamos lá, vamos fazer, sou diferentona. Mas em outros momentos ela parecia uma adolescente, sabe? Então, assim, não. Isso acabou me irritando por muitas atitudes dela ser bem pensadas, né? Em momentos que ela deveria se acalmar, sabe? Não deixar as emoções tomar tanta conta, assim. E ela cagava tudo, gente. Então, acabei não, sabe, gostando tanto, assim, da personagem. Porém, eu ainda estou a fim de ler o segundo livro da série, que eu não sei quando é que vai ser lançado aqui no Brasil, mas vamos ver aí. O segundo livro que eu consegui terminar foi Destinos de Papel, da autora Luciane Rangel. A Luciane Rangel é uma autora que eu gosto muito, 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 meu Deus. Eu já li vários livros dela, aquela série do Guardians, e também já li aquele do Tenchi. Então, né, quando lançou eu disse, meu Deus, eu preciso agora deste livro. O livro, ele conta a história da Rebecca, que ela teve um trauma quando ela era adolescente, tipo, muito grande, que faz com que ela crie regras na sua vida para que ela acabe não se apegando às pessoas. E ela segue essas regras à risca. E apesar de algumas regras serem totalmente loucas, ela acaba seguindo essas regras. A Rebecca é totalmente descompromissada, ela meio que não tá nem aí. No primeiro momento a gente não sabe muito bem porquê, mas conforme o livro vai indo, a gente entende do porquê que ela é tão assim meio louquinha. É a personalidade dela ser bem louquinha, ser descompromissada, ser desligada. Em vários momentos do livro a gente tem ela pensando as coisas e as pessoas estão falando com ela e ela tá tipo no outro mundo. E a Rebecca tem essa amiga que se chama Laura. Ela é meio que uma amiga, meio que uma irmã mais velha, porque ela cuida da Rebecca, porque a Rebecca tem um problema com o pai. E aí a Laura acaba tentando confortar ela e a Laura arruma um emprego pra ela numa escola, onde ela vai ser estagiária de psicologia. Porque a Rebecca, ela faz faculdade de psicologia, apesar dela estar só no primeiro semestre. Então a Rebecca vai pra essa escola super chique, ó meu Deus, apesar dela não gostar do ambiente escolar, ela acaba gostando, principalmente por causa do salário, que é muito bom, melhor do que ela podia até ter imaginado. Então ela acaba conhecendo algumas pessoas na escola e aí que o livro gira em torno. Eu gostei muito desse livro porque é um livro de uma autora que eu gosto, obviamente, e também porque esse livro passa no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E é uma coisa que eu gosto bastante porque é um negócio que em mim, gente, eu não gosto muito de autores que sempre escrevem livros lá fora, especialmente nos Estados Unidos. Então você, obviamente, tem personagens totalmente abrasileirados, como se fossem americanos, mas não são americanos. Vocês estão entendendo? Então eu não gosto muito, eu gosto mais quando eles estão no Brasil, ou quando eles vão viajar para fora, e eles são realmente brasileiros. E como a Luciane Rangel tem essa coisa toda de... Se eu não me engano, ela faz letras e faz japonês, mas eu não tenho certeza. Mas eu sei que ela gosta bastante dessa cultura japonesa e tudo mais, então tem muita coisa aqui, e nos outros livros dela, que tem um pouco de cultura japonesa. Teve até uma parte de um conto, uma história de terror que eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Estou cagada de medo. Mas mesmo tendo essas coisas assim de cultura japonesa, é muito brasileiro, sabe? Isso que eu gosto do livro. Eu gostei muito que o livro ele vai te conquistando aos poucos, então você começa de um jeito e aí vai indo, as coisas vão indo assim. E quando você vê, você tá pegado a personagem e a todos os outros personagens e você quer que as coisas fiquem bem, sabe? O livro ele fala sobre temas bem interessantes, assim, sobre alcoolismo, sobre abandono, sobre depressão principalmente, mas a autora, mesmo que esses assuntos sejam super pesados, ela conseguiu fazer com que o livro ainda assim fosse engraçado. E apesar de eu ter morrido chorando nas últimas páginas, é um livro que mesmo assim faz você rir muito e é muito leve. Você vai conseguir ler super, super rápido. Sério, eu chorei num grau que passei um pouquinho de vergonha. Uma coisa que eu não costumo falar, né, mas eu queria falar aqui, é que essa edição tá muito, tipo, muito linda. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó, todo início de capítulo tem esses, como é que chama? Como é que é? Origami? É origami que chama, né? É o capítulo, na verdade, é o número da regra que ela fala, e aqui é o qual é a regra. Então tá muito, muito lindo, muito caprichado. E eu, ai, sim, sabe, dá uma felicidade, uma felicidade. Se eu mudei de posição é porque alguma pessoa muito, assim, abençoada por Deus, me ligou. E aí tive que parar a gravação, né? Mas tudo bem, tudo bem.
E aí parou de gravar o áudio. E aí tive que parar de gravar, né? O último livro que eu li, que aí eu desisti de ler qualquer outro livro, porque eu tinha que ler esse. Ui, foi Deadpool Dog Park, do Stephen Petruccia. Esse daqui é um livro que eu comprei na Black Friday, lá nas lojas americanas. E eu fiquei assim, como assim tem livro do Deadpool? Eu nunca cheguei a ler um HQ de super-herói, eu tenho muita vontade, mas são tantas que dá um pouquinho uma preguiça, uma falta de um dinheiro e tudo mais. Porém, é uma coisa que eu quero fazer nos próximos tempos aí. A Novecéculo tá lançando vários livros dos super-heróis nessa forma de prosa. Então eu sei que tem ali da Guerra Civil, tem do Homem-Aranha, tem o Doutor Estranho também, que foi um dos últimos a ser lançado. Então tem vários que eu já estou botando na minha listinha para ler. O livro ele conta a história, obviamente, do Deadpool. Ele tá numa missão do qual ele tem que resgatar filhotinhos de cachorros que vão futuramente se transformar em monstros. Então no início eles são filhotinhos super bonitinhos, queridinhos, bonitinhos, só que conforme eles vão evoluindo assim, ou eles ficam assustados ou alguma coisa assim, eles acabam se transformando em monstros. Então ele tem que caçar todos esses cachorrinhos e ele tem uma lista para caçar eles. Não dá pra falar muito da história, porque, assim, a história não é surpreendente nem nada do tipo. Se eu ficar contando muito, vai perder muita graça do livro. Eu fiquei um pouquinho de medo de que o livro não fosse funcionar, porque, como eu disse, apesar de não ter lido o HQ, eu vi o filme e gostei muito do filme, só que eu fiquei, sei lá, com medo que não fosse tão engraçado quanto o filme e que as características que eu tinha visto ali no filme eu não fosse identificar aqui, porém foi totalmente diferente. Para começo de conversa, o personagem ele brinca muito sobre o fato dele estar num livro e não numa HQ. Então isso é muito engraçado, isso me impactou bastante. Sem contar que ele conversa muito com a gente, com nós leitores e com as vozes que estão na cabeça dele. Ele, além do mais, ele situa o leitor sobre o que ele é, como é que ele conseguiu, né, assim, os poderes dele, como é que ele virou o Deadpool. Então, assim, pessoas que nem eu, que não conhecem as HQs, ou até as pessoas que não viram o filme, podem ler, sabe, tranquilo, que não vai ficar perdido o que tá acontecendo, quem é essa criatura, nem nada do tipo. Como eu já falei, é muito, muito engraçado o livro, assim, tinha horas que eu ficava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tinha momentos que eram muito absurdos, porém eram muito engraçados também. E isso foi o que fez com que eu quisesse ler o livro e lesse ele muito, muito rápido, porque a leitura flui muito rápido e os capítulos, além disso, também são bem pequenininhos. Além disso, a parte gráfica do livro tá, tipo, muito legal, muito legal. Eu falei tipo, mas tudo bem. Mas tá muito legal mesmo, mesmo, né? Mesmo. Ele começa, ele é todo assim, sabe, bonito e tal, uma coisa bem diferente. E todo início de capítulo tem esse preto aqui e o número do capítulo. Em alguns momentos o personagem ele até brinca com essa coisa dos números dos capítulos, então é bem legal. Então é uma coisa que eu aconselho vocês prestar atenção caso vocês tenham um livro. A única coisa que me incomodou, assim, eu não sei porquê, é que eu não entendi muito bem essa capa com essa mulher aqui. Caso você leia o livro e tenha entendido essa capa, não a parte do cachorro nem o do Deadpool, mas essa mulher aqui, por favor, me diga que eu não entendi muito bem. Eu vou pesquisar e eu falo pra vocês aqui nos comentários pra ver se essa capa aqui é a mesma em inglês. Então foi isso, gente, os 3 livrinhos que eu li nesse mês de janeiro. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou continuar lendo em fevereiro. O primeiro é o Madame Bovary, que se você não me acompanha lá no Instagram, eu mostrei pra vocês lá nos stories. No Scooby também, eu vou deixar aqui o link do meu Scooby. E eu comecei o livro, eu tô na página 147 da história. Eu tô lendo ele desde o, assim, não bem do início de janeiro, mas lá pelo dia 5, talvez dia 7... Não lembro muito bem. Porém, gente, assim, eu comecei super empolgada, só que conforme a história foi indo, eu desanimei. Não pela escrita, nem nada disso, eu simplesmente não simpatizei com a Emma, que é a personagem principal e que por um acaso é Madame Bovary. Eu simplesmente não... I don't care. Eu não gosto da personagem, gente. Não vai, sabe? Em dado momento ela faz um negócio... Não, assim, não é um negócio horrível, sabe? Mas, ai, sabe, ela tem uma filhinha e aí ela faz uma coisa com a filhinha e fica tipo... That's it, bitch. Eu até entendo
eu fico até na dúvida, eu preciso ler textos teóricos pra saber. E provavelmente eu vou falar pra vocês na resenha, mas assim, a personagem parece estar com uma depressão eterna, sabe? Então assim, não está dando. E toda vez que eu leio a contracapa do livro dessa edição da Penguin, que aqui eles dizem que a Emma é uma heroína, me dá um ruim no coração. E eu não consigo ver ela como uma heroína. Porém, como eu já disse, eu acho que eu vou terminar de ler o livro, vou ler alguns livros, alguns textos, não livro, né? Porque eu não tô com paciência. Mas eu vou ler alguns textos teóricos e tudo mais, também para poder fazer a resenha e para ver o que vai sair daqui, entendeu? Porque não tá dando, gente, não tá dando. E o segundo livro que eu vou continuar a ler em fevereiro é esse daqui, que é o Antes de Dormir, do S.J. Watson, que é um livro que há muitos anos eu quero ler e aí finalmente eu consegui ler, apesar dessa edição aqui, que é econômica, estar bem ruim, porque eu consigo ver as letras do outro lado, então a pessoa que não sabe muito bem fica um pouco difícil. O livro é bem legal, é bem interessante, mas não sei, sabe? O negócio não fluiu como eu gostaria. Ele não é bem o que eu tava achando, que eu achei que ele seria mais policial, não é? É mais um drama ali, um suspense. Então, acho que eu vou ler mais devagar, sabe? Porque eu não vou ficar meio afobada. Acho que eu vou botar outras coisas no meio, do mesmo jeito que a Madame Bovary, porque senão o negócio não vai fluir e eu vou ficar com ressaca literária. Vou falar dele nas leituras de fevereiro, se rolar, porque eu não acho que seja necessário fazer uma resenha só dele. E esses foram os 2 livros que eu vou ler no decorrer de fevereiro. E agora eu vou mostrar os meus presentes de aniversário. Meu aniversário foi dia 27 de janeiro, mas eu já ganhei presentes antes. Teve uma troca que chegou bem perto do meu aniversário, fica tipo, presente pra mim. Que é Interligados, Adam Stone, O Rei dos Vampiros, que é da Diana Showalter. Esse aqui é o 3º livro da série do Adam Stone. E eu já mostrei pra vocês os 2 primeiros livros naquele vídeo de 12 livros para ler em 2017, trava-língua total. E esse daqui é o 3º livro que eu quero ler, que é por isso que eu vou ler aqueles 2, né? Então eu consegui uma troca super legal por um crédito apenas. Foi uma troca um pouco difícil, porque a pessoa... Foi um pouco difícil? Sim. Porém, chegou certinho, bonitinho e super conservado. Ai, Scooby Amor Eterno. Trocas Amor Eterno. E aí estava eu no cassino, que é a praia da minha cidade. A gente foi lá pra avenida e tudo mais. E aí, entrando nessas galerias, essas coisas assim, descobri uma livraria do Amor Eterno, do qual tem livros muito baratos. E eu fiquei tipo, what? E um deles que eu achei foi Partials, do Dan Wells, que é um livro da editora ID, que, né, sabemos que não existe mais. E eu nunca tive nenhum livro dessa editora, porque sempre foi muito caro, me recuso a pagar, né, muito caro, sendo que posso trocar ou conseguir uma promoção. Acontece que a editora fechou e a gente quase não acha mais os livros. E aí, nessa livraria tinha muito livro dessa editora e eu fiquei tipo... Esse daqui é um dos livros que eu queria ler há anos e anos da minha vida. E eu consegui pagar R$15 nele. Então assim, eu peguei ele assim, não largo mais, gente, não largo. Chegou um dia antes do meu aniversário, só que eu só vou receber no dia do meu aniversário. Foi essa coisa linda aqui, meu Deus, gosto de uma lenda. Pensa num negócio lindo. É muito lindo, meu Deus do céu. Que é a edição ilustrada do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Além de eu ter pagado super barato, que foi R$57 com frete, porque o frete custou algo em torno de R$7, se eu não me engano, não tenho certeza, mas foi algo em torno disso. Foi a minha primeira compra na Amazon e assim, chegou em 4 dias. 4 dias. Eu quase tinha um treco, vou comprar na Amazon por toda a minha eternidade. Eu tava me recusando a pagar mais R$100 por esse livro. Então eu já tinha decidido que eu ia pedir de aniversário, porque a gente é cara de pau nesse nível. Aconteceu que na sorte eu acabei conseguindo essa promoção. Eu acredito que essa promoção ainda tenha na Amazon. Vai ficar por um bom tempo, gente, porque já faz um bom tempo que tá com esse desconto aí. Se eu não me engano tá R$50
o livro, às vezes oscila um pouquinho menos, uma coisa assim. E aí eu tipo, meu Deus do céu, eu paguei 57 mil. É um negócio, tipo, maravilhoso, sim. Eu vou depois fazer um videotapezinho aí e mostro pra vocês como é que ele é por dentro. Você já deve ter visto em alguns book hauls aí, mas a única coisa, como sempre, eu estou me incomodando, é por fato de que eu li os livros do Harry Potter, eu ainda estou lendo, porque falta o 6º e o 7º livro, né? Até então, os que eu li em inglês, então, folheando assim, meio que dando uma lidinha por cima, eu pude perceber que os nomes dos personagens estão traduzidos. Não traduzidos porque, né, nome de personagem a gente não traduz, nome de pessoa a gente não traduz, mas assim, estão trocados. Então, assim, o nome do primo do Harry é Duda. Acho que é Walter, o nome do tio dele. Isso me incomodou um pouquinho. Eu sei que o nome do pai do Harry também muda, tudo mais, mas nada que, né, a gente não dê uma ignoradinha. Porque a edição realmente é muito, muito bonita e eu acho que ainda assim vale a pena. Eu espero que vocês consigam ver o quão lindo é. Ele é capa dura, ó. Vem com a jacket. Eu vou tirar pra vocês verem, ó. Ó, que lindo essa ilustração. Assim, ó, é a capa dele. Ele é bem grande, gente. Ó, a lateral. Atrás é a mesma coisa. Vem com essa fitinha aqui, ó, de marcador. Linda, linda, linda. Olha, tem quase 30 centímetros. Ó, tem 27,5 por 23. É bem grandinho. Na frente ele é assim, ó. E atrás é assim. É muito lindo mesmo. Aqui é um pouquinho alto relevo. A capa, ele não chega a ser aquele emborrachado, sabe? Mas é bem gostoso de tocar. E por dentro ele é papel aquele papel, não chega a ser fotográfica, né? É de revista. Deixa eu ver se consigo mostrar direitinho. Olha, é muito lindo mesmo. Ele não tem ilustrações em todas as folhas, é quase, mas as que não tem uns detalhes assim. Vocês conseguem ver assim, que mesmo elas são super bem trabalhadas, assim, ó. Tem nem o que falar, é muito lindo de verdade. Ó, aqui atrás tem uma aqui nas últimas páginas que eu acho maravilhosa. Essa daqui, ó, olha isso, que coisa mais linda. Ai, dá vontade de botar um quadro, sabe, na parede. Muito, muito lindo. Eu só fico pensando como é que vai ser nos últimos livros, que são, sabe, bem maiores, o 5º principalmente. Sabe, é muito grande, gente. Como é que vai ser? Esse daqui tá super pesado já. Vocês não tem noção, é muito pesado. Daí na Feira do Livro, loucamente, no meu aniversário, fiquei lá louca. Encontrei Dene, encontrei Ju. Vou deixar o canal da Dene aqui. Meu Deus do céu, aquele monte de livro, aquela coisa maravilhosa, promoção de R$5. Aconteceu o quê? Pensei, vou procurar em todas as bancas, dar uma olhadinha assim, né, pá. Ver os livros que eu acho mais interessante. Depois no final eu vou lá e só cato tudo. Porque às vezes tinha várias bancas por preços bem diferentes. Então assim, eu não achei que valia a pena comprar na primeira banca, assim, já. Até porque depois eu podia achar por menos em outra banca. Aconteceu o quê? Consegui comprar 2 livros, só que o terceiro que eu estava de olho, alguém passou na minha frente e pegou. Então assim, acontece. Voltarei porque sou insistente. O primeiro livro que eu peguei lá foi A Mediadora, A Hora Mais Sombria, que é o 4º livro da série da Meg Cabot, que se chama Mediadora. Eu queria colecionar essa série há muito tempo, porque eu li ela no tempo que eu li ainda no computador. Eu acabei achando essa edição aqui por R$5. Ela tá bem acabada de verdade. Essa pessoa que estava com esse livro não tem amor pelos livros, porque não é possível, ela tá bem acabadinha mesmo. Mas como dentro as páginas e tudo mais tá super tranquilo, a letra é bem grandinha, gostei bastante, eu acabei levando, até porque foi R$5, né? Então, sim, eu não vou achar nenhum livro dessa série por isso. Então, acabei trazendo, e conforme a vida vai indo, eu vou tentar conseguir os outros livros da série.
E o segundo e último livro, né, que eu tenho pra mostrar que eu comprei lá, foi esse daqui da Lisa Jackson, se chama Calafrios. Essa autora eu queria ler há muitos anos também, só que eu acabei nunca comprando nenhum livro dela, porque é muito difícil de achar, e quando a gente acha é tipo muito caro. Eu acabei pagando R$15 nele, e quando eu vi o preço eu fiquei tipo, não acredito! Eu adicionei esse livro como desejados, tipo, há 2 semanas atrás eu descobri, agora eu acho ele, eu quero pra mim! E esses daqui foram os livros que eu comprei e ganhei no mês de janeiro para especialmente meu aniversário. Então é isso, gente, que eu tinha para mostrar sobre as coisinhas do mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de apertar em gostei, de se inscrever no canal. E não esquece de deixar um comentário falando quais foram as suas leituras de janeiro. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Então é isso, tchau!